Cara, a gente tem informação importante para trazer aqui agora. O Guilherme Flazoeiro, ele está lá em Salvador, o nosso repórter chega só amanhã pela manhã, o Flamengo já chegou lá, o Flamengo treina amanhã em Salvador. A gente vai estar por lá e como o Guilherme foi direto da Venezuela para a capital baiana para esperar o Flamengo, ele conversou com o José Boto lá. E o José Boto falou sobre situação de mercado da bola, falou sobre Andréas Pereira, tá? Falou também sobre a situação, como é que eu vou dizer para vocês? A situação que o Flamengo estava para jogar lá na Venezuela, cansaço, né? É muito importante a gente falar sobre isso, inclusive pessoas aí da comissão técnica e do departamento de futebol tinham falado comigo sobre essa questão do Flamengo ter tido dificuldade, né, com relação a uma pessoa de dentro da diretoria que falou comigo, ligada ali ao José Boto, falou o seguinte: na Libertadores fora de 2022, o Flamengo não ganhava há muito tempo, desde 2022, uma viagem de 13 horas e 13, né, jogou menos de 24 horas depois num campo muito ruim, o campo estava péssimo, só na imigração, a delegação ficou quase 2 horas, 1h30 para entrar no país, mais ou menos por aí, 1h30, 2 horas, mais 13 horas aí de viagem, então chegou no hotel já para jantar, de noite, dormir, e aí já estava no campo 7 horas da noite para jogar logo depois, já estava lá no local do jogo às 7 horas da noite, aí mais 13 horas de voo, é uma loucura, cara. Então o Flamengo os jogadores estão bem cansados, né? E o pessoal querendo, e aí o que chega pra gente, o pessoal querendo cobrar de jogar bem pra caramba, tudo mais, sem entender o contexto da situação. E aí o Boto falou sobre isso também lá com o Guilherme, e a gente sabe que é importante aí a gente também trazer a realidade dos fatos, né? E a situação do Andréas Pereira. Muita gente pergunta, e aí, o Flamengo vai contratar o Andréas, mesmo o Jorginho vindo? Eu já tinha falado para vocês o quê? Que o Flamengo não vê o Andréas Pereira como um 10-11 nem um 10-8. O que é um 10-11? É um 10 que joga como 8 ou um 10 que joga como 11, como ponta. Eles veem o Andréas como um 8 que joga como 10. Então o Flamengo decidiu contratar o Jorginho, esse é o jogador que eles vão contratar, e um 10 que jogue como 8 e jogue como 11. Então o Andréas Pereira não é esse jogador. O Flamengo definiu que o Andréas não é esse jogador e que é muito caro. Então a informação que eu vou passar para vocês aqui é que o Flamengo entende que o jogador sairia muito caro para não resolver exatamente a situação do Arrascaeta, para não ser a solução perfeita para o Arrascaeta. Então houve essa decisão aí, por mais que o jogador queira voltar, o jogador tenha desabafado recentemente com fontes ligadas a ele, aí, pessoas que passaram, tem empresários, pessoas que a gente conhece que passam que o jogador está insatisfeito lá, que não queria renovar e tudo mais, por mais que o jogador não quisesse continuar lá no Fulham e quisesse voltar para o Brasil e jogar no Flamengo, que não quisesse jogar no Palmeiras, mas quisesse jogar no Flamengo, mesmo lá recebendo ligação do Neymar e tudo mais, queria jogar no Flamengo, mesmo assim, o Flamengo entende que a contratação ideal é um 5, que seria o Jorginho, 5 que também joga de 8, e um 10, mas um 10 original, tá? Então, o Flamengo, por essa questão que a gente já tinha trazido aquele dia no Ninho do Urubu para vocês aqui, a gente tem falado desse 10-8, 10-11, vocês devem ter visto aqui alguns vídeos a gente falar, e que o Andréas Pereira é um 8-10, por essa razão, o Flamengo não deve contratar o Andréas Pereira nesse momento, embora eu acho que é um baita de um jogador e que joga também como 10, mas não é o especialista como o Arrascaeta, realmente. Falei mais cedo no nosso vídeo que o De La Cruz poderia ser esse jogador para substituir o Arrascaeta e o Matheus Gonçalves. Só que o De La Cruz não tem jogado nessa posição no Flamengo. Aí você colocaria um Everton Araújo, um Alan ali junto com ele, né? Já que ele tem jogado, isso quando o Gerson não tá. Então, cara, são muitas opções. São muitas opções. Agora, em entrevista aí ao Flazoeiro, o José Boto falou sobre esse possível substituto. Não é minha maneira de trabalhar divulgar os contatos que temos, porque isso faz os jogadores serem mais caros, dificulta as negociações. Mas em relação ao Andréas Pereira,
que eu considero um belíssimo jogador. Não é o meia que estamos procurando. Para aquela posição não será ele. Ele não descarta o Andréas Pereira. Ele não diz que ele não pensa na contratação do Andréas, mas para essa contratação do 10 agora, para o Mundial e para a temporada, para suprir ali os problemas que o Arrascaeta tem tido uma sequência de lesões e tal, não seria o Andréas Pereira. Tá? Então ele fala um belíssimo jogador, não é o meia que estamos procurando, para aquela posição não será ele. Com certeza, é um outro perfil de jogador, um outro tipo de jogador mais parecido com o Arrascaeta, para que dê a ele, Arrascaeta, um descanso que ele merece, porque é uma posição que não temos nenhum substituto, e é isso que andamos à procura, sem grandes estresses, há tempo. Tá? Então, ele falando que porque é uma posição que não temos nenhum substituto, e é isso que andamos procurando. Então, esse 10, exatamente o 10 que joga como 8, que joga como 11, mas um 10 nato, um camisa 10 nato, um Diego Ribas, tá? Como é que eu vou dizer? Um Everton Ribeiro, não tanto. Seria um jogador ali, cara, é difícil, hein? É difícil. Quem é que faz essa função hoje que pode ser tranquilo de você contratar? Difícil. É difícil. Então, vocês podem sugerir aí, mas eu acho difícil. Então ele fala que para aquela posição não será ele, com certeza é um outro perfil de jogador, um outro tipo de jogador mais parecido com o Arrascaeta, para que a gente dê um descanso que ele merece. Não é que ele vai ficar sem jogar, mas é para ter um substituto. Quando você tem uma sobrecarga, você tem que fazer um controle de carga, você tem um jogador para substituir. Tá? Então a gente tinha trazido essa situação aí que o Andréas não seria a opção desejada para a função, que ele seria um plano B ou C, mas o Flamengo aí deseja um 10 nato. O Flamengo até pensa no nome pensou no nome do Andréas Pereira, a gente tinha trazido aqui que chegou o interesse do jogador vir para o Flamengo e tal. O Felipe gosta muito do jogador, mas não para essa posição exata para substituir o Arrascaeta, tá, gente? Então, é importante se falar isso, porque... E, além de tudo, a informação que a gente traz aqui, essa é uma informação certeira de dentro do Flamengo. O valor é muito alto. O valor é considerado muito alto. Esse é o principal, tá? Além da posição e tudo mais, o valor é considerado muito alto. A diretoria entende que o valor do Andréas Pereira para repatriar o Andréas Pereira seria muito alto. Cara, falar aqui com vocês, tem umas outras situações importantes aqui. O Carlinhos, né, está emprestado ao Vitória e não deve enfrentar o Flamengo no Campeonato Brasileiro, tá? Olha só, ele falou o seguinte, a fonte que me passou disse que o atacante... para jogar, teria que pagar um valor pré-determinado em contrato, e aí o Vitória, até o momento, não se mobilizou para fazer esse pagamento. Tá? Então o Carlinhos não deve jogar, um valor considerado até alto. Tá? Então é bastante improvável que o atacante atue contra o Flamengo, o Carlinhos. Tá certo? Ele está emprestado ao Vitória, com opção de compra por 4,5 milhões de reais, e disputou 14 jogos, marcou 3 gols aí pelo Vitória, mas não deve atuar contra o Flamengo. Olha, o José Boto também conversou com a equipe da Flamengo TV e ele falou sobre a questão do motivo de restringir o fluxo de funcionários do clube ao CT Ninho do Urubu. Vou tentar explicar um pouco aquilo que é a minha ideia para que as pessoas percebam que não é nenhuma questão de birra, do que posso... de que eu posso e por isso mando que seja assim. Tem, como é óbvio, uma lógica para que seja assim. Aqui é um local de trabalho dos nossos jogadores e de todos nós profissionais que temos a ver com o futebol. É o meu entendimento, tá? O meu entendimento é que tem que haver distração zero. E eles têm que estar super focados naquilo que é a sua função. Sejam os jogadores treinarem, comissão técnica, análise, tudo o que está em volta do futebol tem que estar completamente focado. Só está aqui quem é necessário estar aqui. Todo o resto não tem que estar aqui. Com certeza terão visitas para pessoas conhecerem o Ninho,
mas é uma parte mais comercial. Mas enquanto nós estamos trabalhando, só está aqui quem necessita estar. Então destacou aí o José Boto, né? Ele também comparou características do Felipe Luiz com Jorge Jesus. Trabalhei com Jorge Jesus por 6 anos. Ganhamos muitas coisas, fomos a finais de competições europeias, que para a realidade do Benfica hoje é bom. É um treinador que vive futebol 24 horas por dia, nisso são iguais. Em ideias de jogo eles têm algumas diferenças. Tá? Então ele fala que tem alguma diferença do Felipe para o Jorge Jesus, mas que nessa coisa de viver o futebol 24 horas por dia eles são parecidos. Há coisas que gostam mais do estilo do Felipe do que do Jorge, principalmente a forma como ataca, de controlar mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que também é bom. Há nuances diferentes, como pensam principalmente o jogo ofensivo. Tá? Pelo menos a gente sabe que ele vê os dois como extremamente ofensivos. E olha, então vamos trazer aqui a situação para explicar para vocês com relação ao Maracanã, ao jogo Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo no Maracanã, os dois jogos no Maracanã com 50% de público para cada lado. O Lucas Pedrosa explicou na Placar, e eu também tive acesso a uma outra informação, que o acordo entre Flamengo e Vasco prevê que o valor do aluguel do Maracanã cai pela metade para o clássico entre as duas equipes. Além disso, o Vasco também pleiteia a renda dos bares e camarotes do estádio. O duelo do segundo turno também aconteceria 50-50. Foi discutido também a possibilidade do Vasco mandar mais jogos no Maracanã nos próximos anos, que eles vão estar fazendo obra lá. São Januário vai entrar em reforma. E o que o Flamengo exige, agora informação nossa, é que o Vasco avise de forma bem antecipada que vai utilizar o Maracanã, para ter um planejamento do gramado. O gramado passa por problemas sempre quando tem sobrecarga, para que tenha-se um planejamento de utilização do gramado. É preciso que tudo seja combinado, negociado com antecedência. Então, o Flamengo pede que tenha antecedência na questão aí da decisão da utilização do Maracanã por parte do Vasco. Tá? O Flamengo não, a diretoria atual não veta, está aberta a conversas, mas esses dois jogos vão acontecer no Maracanã e o Vasco vai utilizar, mas avisando com antecedência. E claro, o Flamengo entende que as benfeitorias que ele e o Fluminense fazem, o Vasco não pode dividir lucro igual com o Flamengo e o Fluminense, já que o Flamengo e o Fluminense gastam dinheiro ali, no aluguel tem que estar incluído ali algumas coisas. Mas tem direito a receber alguma coisa? Sim, mas tudo isso vai ser negociado, porque Flamengo e Fluminense gastam para manter o Maracanã. Então tudo tem que ser realmente negociado.